Conversas secretas de paz começaram oficialmente, mas as exigências são absolutamente insanas. Enquanto autoridades se reúnem discretamente em país neutro para tentar parar a guerra, o regime iraniano acabou de exigir o direito legal de manter a economia global como refém, pedindo a posse total sobre a via navegável mais crítica do mundo, para cobrar um pedágio no estilo da máfia. Mas os Estados Unidos não caem nessa chantagem. Enquanto diplomatas conversam, o Pentágono ativou milhares de paraquedistas de resposta rápida e posicionou-os junto a uma frota naval com fuzileiros navais que chega para um ataque terrestre confidencial caso as negociações falhem. Então vamos analisar o que está acontecendo e o que virá no futuro. Então, as negociações foram reiniciadas e uma cúpula prevista deve acontecer em Islamabad, no Paquistão. Do lado dos Estados Unidos, temos J.D. Vance, Steve Witkoff, Jared Kushner e até Marco Rubio participando. Do lado iraniano, estarão o presidente da Câmara, o ministro das Relações Exteriores, presente em todas as negociações, e o ex-integrante do Conselho de Segurança. Mas imagino que ele esteja em outra função agora, por causa de todos os assassinatos que aconteceram. Então, não tenho certeza de qual é o papel dele no momento, porque as coisas continuam mudando. Mas a maior pergunta é, por que conversar com o Irã agora? O que faz a situação justificar negociações? É porque os Estados Unidos estão sentindo a pressão ou é porque o Irã está sentindo a pressão? Bem, o presidente Trump foi questionado sobre isso ontem, e ouça a resposta dele. Porque eles vão fechar um acordo. Ontem fizeram algo incrível, realmente nos deram um presente. E o presidente chegou hoje. Foi um presente muito valioso, de grande valor em dinheiro. Eu não vou te contar o que é esse presente, mas foi algo muito significativo. Prêmio. E eles nos deram e disseram que iriam dar. Então isso significou uma coisa para mim. Estamos lidando com as pessoas certas. Não era sobre energia nuclear, e sim sobre petróleo e gás. Foi muito bom o que eles fizeram. Isso me mostrou que estamos com as pessoas certas, pois você não sabe como era a liderança. Não sabemos ao certo o que foi esse presente. Não deve ser um petroleiro vindo para os Estados Unidos, pois provavelmente veríamos isso pelo satélite. Talvez seja um petroleiro que o Irã deixou passar pelo Estreito de Hormuz, como um gesto de boa-fé. Agora, os números realmente corroboram isso. Veja este gráfico mostrando os navios passando pelo estreito desde o início da guerra. Antes dela, o número estava bem acima de 100 por dia. E assim que a guerra começou, esse número caiu para menos de 10, às vezes chegando a apenas 1 ou até 0. Mas nos últimos 3 dias, o número de navios vem subindo discretamente. E talvez esse tenha sido o presente. Novamente, quero deixar claro, eu não sei exatamente. Só estou supondo e apresentando algumas evidências para minha suposição. Agora, o que sabemos com certeza é que as negociações foram reiniciadas. E parece que os Estados Unidos deram o primeiro passo ao colocar uma oferta na mesa, a oferta inicial. Agora, antes de entrarmos nos pontos dessa oferta, só um lembrete rápido para você clicar no botão de curtir e se inscrever aqui embaixo, porque isso realmente nos ajuda no algoritmo. Agora, vamos dar uma olhada nessa oferta. De acordo com os relatos, ela contém 15 pontos E. Um dos pontos é, claro, um cessar-fogo por 1 mês, enquanto as negociações continuam. Fora isso, aqui estão os outros 14 pontos. Do ponto 1 ao 11 são exigências dos Estados Unidos, e do 12 ao 14 são basicamente incentivos dos Estados Unidos. Ou seja, o que o Irã receberia se concordasse com isso. Agora vamos analisar ponto por ponto. Primeiro, o Irã deve desmantelar suas capacidades nucleares existentes. Eu imagino que isso signifique instalações nucleares. Segundo, o Irã deve se comprometer a nunca buscar armas nucleares. Terceiro, não haverá enriquecimento de urânio no Irã. Número 4. O Irã deve entregar seu estoque de cerca de 450 quilos de urânio enriquecido a 60% para a AIEA, que é o órgão da ONU responsável por organizar tudo isso. Número 5. As instalações nucleares de Natanz, Asfahan e Fordon devem ser desmanteladas. Número 6. A AIEA, o órgão de vigilância nuclear da ONU, deve ter acesso total, transparência e poder de supervisão no Irã. Número 7. O Irã deve abandonar seu modelo de atuação por meio de grupos aliados na região. Número 8. O Irã deve cessar o financiamento, o comando e o armamento de seus grupos aliados na região.
9. O Estreito de Hormuz deve ficar aberto e funcionar como corredor marítimo livre. Número 10. O programa de mísseis do Irã deve ter limites específicos de alcance e quantidade, a serem definidos posteriormente. Acredito que isso seria negociado durante o cessar-fogo. Número 11. Qualquer uso futuro de mísseis seria restrito à autodefesa. Agora, falaremos dos incentivos ao Irã em breve, mas antes, vamos explicar o significado desses pontos. Essas exigências são bem parecidas com as que os Estados Unidos tinham em fevereiro, antes da guerra. Sabemos que naquela época, o Irã recusou todas elas. Sabemos disso pelo ministro das Relações Exteriores do Irã e pelo chefe da Agência Internacional de Energia Atômica da ONU, presente nas negociações. Ele afirmou que não houve acordo. Agora, uma coisa que mudou é que parece que os Estados Unidos estão de acordo com o Irã ter um programa de mísseis. E os Estados Unidos também aceitam que o Irã tenha um estoque de mísseis. Mas haveria um limite para quantos mísseis o Irã poderia ter. Talvez esse número seja de 1.000 mísseis que o Irã pode manter em seu estoque, e eles só poderiam usá-los em legítima defesa. Então, pelo menos com base na minha memória, isso parece ser a única coisa que mudou. Agora, vamos ver o que o Irã ganha. O Irã receberia o levantamento total das sanções impostas pela comunidade internacional. Os Estados Unidos ajudariam o Irã a avançar seu programa nuclear civil, incluindo a geração de eletricidade na usina nuclear de Bushehr, o chamado mecanismo de retorno automático, que permite a reimposição automática de sanções caso o Irã não cumpra o acordo, seria removido. Para ser sincero, essas vantagens não são novas. Os Estados Unidos já as ofereciam antes da guerra e continuam oferecendo. Então, se você me perguntasse minha opinião sincera, a probabilidade de o Irã aceitar isso é muito, muito baixa. Mas é aqui que precisamos ter isso em mente. Essa é a oferta inicial das negociações. E é exatamente por isso que as pessoas vão se reunir para descobrir exatamente com o que o Irã concordaria e para descobrir exatamente com o que os Estados Unidos concordariam. Agora, apesar do que você possa ter ouvido no Twitter ou em alguma outra rede social que você usa para se informar, o Irã está realmente negociando, ou seja, está levando essa oferta em consideração. Eles não estão concordando com isso, mas estão respondendo. Isso vem do New York Times, que diz que Teherã está em contato com Washington, apesar das negativas iranianas sobre negociações. E isso é algo importante de lembrar, pessoal. Já dissemos antes, e as pessoas continuam caindo nisso. A mídia iraniana e até autoridades iranianas não vão admitir publicamente que negociam com os Estados Unidos. Se eles disserem isso publicamente, o preço do petróleo cai ainda mais, dando ao Irã menos poder de barganha para negociar um acordo melhor. Preços mais altos do petróleo aumentam as chances de o Irã obter o que deseja. Então, mesmo que eles estejam se preparando para assinar algum tipo de acordo no futuro, esse não é o ponto agora. Mas vamos supor que no futuro eles estejam se preparando para assinar algum tipo de acordo. Eles não dizem que estão prontos para assinar o acordo, pois temem queda excessiva no preço do petróleo. É exatamente por isso que a mídia iraniana está negando isso publicamente, dizendo, olha, o Irã não está negociando, porque é do interesse deles continuar negando isso até o último segundo possível. Mas ainda assim, apesar de tudo isso, o Wall Street Journal realmente divulgou as exigências iranianas no início das negociações. Então, isso é meio que uma oferta inicial do Irã. Eles ainda estão pedindo o fechamento de todas as bases americanas no Golfo e reparação pelos ataques que ocorreram à infraestrutura iraniana. Além disso, e essa provavelmente é a mais chocante, o Irã quer impor um novo marco legal no Estreito de Hormuz. Ou seja, o Irã quer cobrar taxas dos navios que transitam pela hidrovia, como o Egito com o Canal de Suez ou o Panamá com o Canal do Panamá. Por outro lado, a grande diferença é que nos outros casos são canais mantidos com investimento dos países. E além disso, eles ficam em território panamenho ou em território egípcio. O Estreito de Hormuz não é assim. É uma via navegável internacional. Então, é algo com o qual os Estados Unidos provavelmente nunca concordarão. E esse é um daqueles pontos em que eu poderia ver tropas terrestres sendo enviadas se o Irã não ceder nisso. Mas, novamente, é importante lembrar que isso é só a demanda inicial do Irã. Mas outras exigências iranianas incluem garantias de que a guerra não vai parar e o fim dos ataques israelenses ao Hezbollah. Além disso, o Irã quer que todas as sanções sejam suspensas. Isso é algo que eles vêm pedindo há muito tempo. E os Estados Unidos estão realmente oferecendo isso, se o Irã concordar com as exigências americanas. E por fim, o Irã quer manter seu programa de mísseis sem qualquer tipo de restrição.
Ou seja, eles não querem limites no alcance nem na quantidade de mísseis que podem manter. Isso significa que, com base nos relatos iniciais, não parece que muita coisa tenha mudado em relação ao que ambos os lados estão exigindo. Os dois lados fazem exigências, acreditando que estão vencendo. Agora, você pode decidir quem realmente está ganhando. Apenas um líder supremo foi assassinado. Mas, ainda assim, essas são as exigências iniciais. E o presidente Trump foi questionado sobre isso. Por que negociar com o Irã agora? O que faz os Estados Unidos confiarem no Irã? Uma confiança que não existia, digamos, há apenas 5 semanas? Bem, ouça só. O que fez você mudar de ideia e buscar um cessar-fogo? Dias atrás queria continuar bombardeando o Irã e agora deseja negociar a paz. Algo aconteceu? Eles estão conversando conosco e continuam conversando desde então. Lembre-se, tudo parte do fato de que eles não podem ter arma nuclear. Ontem eu disse o que eles disseram. Quais são os 10 principais? Eu disse, bem, número 1, 2 e 3 é que eles não podem ter uma arma nuclear. Eles não terão arma nuclear, é disso que falamos. Não quero adiantar, mas eles aceitaram nunca ter arma nuclear. Concordaram com isso. Como você está gostando do seu ex-chefe da patrulha de fronteira? É importante destacar que o Irã afirma há décadas não buscar armas nucleares. O problema não são as palavras, mas as ações. As ações deles não condizem com o que declaram publicamente ou assinam em acordos nucleares. Por isso, é essencial uma verificação rigorosa das ações do Irã e da veracidade de suas informações. Mudando de assunto, focando no regime iraniano, parece que a disposição para negociar tem menos a ver com a vontade de abrir mão das ambições nucleares e mais a ver com o fato de que seus estoques de mísseis estão realmente baixos. Isso vem do Daily Mail, onde eles relatam que o Irã pode estar com apenas 1.000 mísseis restantes, que vêm sendo usados para bombardear a região. Agora, claro, é importante lembrar que eles ainda terão drones Shahed, dos quais provavelmente tem cerca de 100.000, e eles são muito mais fáceis de fabricar em massa, mesmo enquanto a guerra está acontecendo. Eles poderão continuar fazendo isso por muito tempo. Mas quando se trata dos mísseis, especialmente mísseis balísticos, o estoque está diminuindo. E isso é algo que também podemos perceber quando olhamos para os lançamentos feitos pelo Irã. Dê uma olhada nos lançamentos direcionados aos Emirados Árabes Unidos. No início da guerra, havia muitos, mas desde então, a tendência tem sido de queda. Agora, também existe uma teoria que diz que o Irã tem guardado mísseis porque quer manter esse baixo nível de bombardeio por muito tempo. Assim, eles mantêm certa pressão na economia global. E, sinceramente, isso tem um fundo de verdade. Porque só na semana passada, após os israelenses atacarem o campo de gás iraniano, o Irã respondeu atacando o campo de gás do Catar. O que, claro, não faz sentido. Durante o ataque iraniano, eles usaram mísseis pouco utilizados antes e aumentaram a quantidade de mísseis lançados. Então, provavelmente há um cálculo nos bastidores da liderança iraniana para decidir que, olha, vamos manter o bombardeio em um nível baixo. Dessa forma, podemos responder a alguma escalada que aconteça no futuro. Um risco dessa estratégia é perder os mísseis enquanto estão em cidades de mísseis ou bunkers subterrâneos. Se caças israelenses ou americanos localizarem onde os lançadores ou mísseis estão ocultos, eles os destroem antes que o Irã possa usá-los. E isso é algo com que o Irã tem lidado desde que essa guerra começou, porque os caças americanos basicamente têm domínio aéreo sobre os céus iranianos. Apesar de tudo isso, parece que a TV estatal iraniana está disposta a prometer coisas que os militares iranianos têm medo de cumprir. Ontem mesmo, a TV estatal estava ameaçando os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein com uma invasão total. E quando eu digo isso, é sério mesmo, não estou brincando. Ouça você mesmo. Servir a povo, você diz. Deixe-me dizer isso ao nosso querido povo. Quando se trata do litoral e de operações costeiras, as forças armadas do Irã estão totalmente preparadas. Se os americanos errarem na região, tomaremos o litoral do Bahrein e dos Emirados Árabes Unidos. Exercícios extensivos também foram realizados nesse sentido. Exercícios envolvendo operações nas costas dos Emirados Árabes Unidos e do Bahrein estão na agenda de nossas forças armadas de uma forma que vai mudar a equação. Deixe as coordenadas e detalhes para depois. Vamos mudar a equação de tal forma que daremos uma resposta que fará o inimigo se arrepender.
Talvez você diga que eles mantêm opções abertas caso as negociações fracassem. Os Estados Unidos fazem o mesmo. Ontem recebemos um relatório de que o Pentágono está se preparando para enviar 3.000 soldados ao Irã, da elite 82ª Divisão Aerotransportada. Essa é uma das forças de resposta rápida mais importantes que os Estados Unidos possuem. E ela tem a capacidade de enviar um batalhão, que é cerca de 1.000 soldados, em 18 horas, ou uma brigada completa, que é em torno de 3.000 soldados em 72 horas. É importante destacar que este relatório surge poucos dias após ouvirmos sobre 2.500 fuzileiros navais vindo de uma base japonesa no USS Trípoli, atualmente a caminho do Oriente Médio, e devem chegar lá talvez na próxima semana. Então, isso nos daria mais poder de fogo, caso os Estados Unidos queiram atacar a Ilha Karg. A ilha iraniana que é muito importante para o IRGC, porque é basicamente o que financia, você sabe, as despesas deles. É exatamente por isso que os Estados Unidos acreditam, ou pelo menos é o que estamos vendo em alguns relatórios, que os Estados Unidos acreditam que se tomarmos essa ilha, podemos colocar mais pressão sobre o regime iraniano para abrir o Estreito de Hormuz. Então, caso as negociações fracassem, isso é algo para ficar de olho. Claro, vamos manter vocês atualizados. Então, lembrem-se de clicar no botão de se inscrever. Além disso, também temos mais relatos vindos do New York Times, dizendo que o líder da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, tem pressionado Trump para continuar a guerra, apesar dos ataques ao seu país. Veja, a Arábia Saudita vê isso como chance histórica de remodelar a região e torná-la mais segura. Tenho certeza de que alguns já sabem, mas Arábia Saudita e Irã nunca foram tão próximos, nem antes dessa guerra. Agora que o Irã realmente ataca cidadãos, infraestrutura e refinarias de petróleo sauditas, é fácil entender por que a Arábia Saudita está tão irritada e quer o fim do regime iraniano. Agora, o que é chocante é que o presidente Trump foi realmente questionado sobre esse relatório, e ele meio que confirmou, não diretamente, mas indiretamente. Só escuta. Arábia Saudita, o que você está ouvindo sobre a Arábia Saudita? Só estou ouvindo que você tem conversado e que ele tem te incentivado a fazer certas coisas relacionadas ao Irã. Você pode explicar por que ele é um guerreiro? Ele é sim, é um guerreiro e está lutando conosco. A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos têm sido excelentes. E vou te dizer, o Catar, incrível. Agora, outro ângulo de toda essa história que muitas pessoas, inclusive eu, deixaram passar, é que o Irã está meio que atacando nações com base em divisões sectárias dentro da fé muçulmana. Veja, o Irã é uma nação de maioria xiita, enquanto está atacando todos esses países, como Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Bahrein, que são de maioria sunita na fé muçulmana. Isso é algo que tem o risco de reorientar a região após essa guerra, com base nas linhas sectárias. Agora, vou ser honesto, não sou um especialista em tudo isso. Então, temos um trecho do professor Michael Clark explicando tudo isso. Ouça só. O fato é que todos no Oriente Médio estão tendo que reavaliar sua política e sua política de segurança. Quando essas reavaliações ocorrerem, será interessante e importante. Destaca-se a diferença entre xiitas e sunitas na fé muçulmana. Existem cerca de 2 bilhões de muçulmanos no mundo. De 10 a 15% deles são da fé xiita, não da fé sunita. Grande parte desses 10 ou 15% está no Oriente Médio, onde as fronteiras podem ser bem marcantes. Não é uma diferença trivial entre muçulmanos xiitas e sunitas, e eles já lutaram violentamente no passado. Quando você pensa dessa forma, o Irã é visto como líder do bloco xiita e a Arábia Saudita como líder do bloco sunita. E essas são sociedades competitivas em praticamente todos os sentidos da palavra. Parece dramático ao ver isso como blocos de países. Mas pensarmos em termos de população, onde as pessoas vivem, parece um pouco diferente. Porque na Arábia Saudita a população é muito mais dispersa. No Irã é muito mais concentrada. O grupo de povos xiitas no Oriente Médio se concentra mais ao sul, em direção ao Iêmen, alguns na Turquia e poucos em outros locais. E esse tipo de padrão é um padrão que vai emergir como um dos motores da nova política de toda a região, que de alguma forma vai tomar forma quando essa guerra acabar em algum momento.